Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O feriado de 15 de novembro estava perto e o meu namorado me fez aquele convite. Andressa, o pessoal lá da firma combinou de descer para a praia nesse feriado. O Fernando, do setor de compras, tem uma casinha lá em Ipanema e aí me convidou para ir também. O que você acha? Você tá afim de ir junto? Até porque, se você não for, eu também não vou, né? Olha, eu fiquei super animado. Até porque fazia muito tempo que a gente não ia à praia. Estava fazendo tanto calor. Na verdade, eu só desanimei um pouco quando ele falou que ia de moto. Então se prepara que a gente desce de moto no sábado bem cedinho, tá bom? Ah, meu bem, mas de moto? Por que a gente não vai de carro? Mas com esse calor... Puxa vida, de moto é tão legal. Mas você sabe que não gosto. Eu tenho medo. Já tenho medo de andar com você aqui na cidade? Imagina então na BR. De fato, eu tinha medo de andar na garupa daquela moto. Não que ele fosse um mau motorista ou imprevidente ou coisa parecida, não. Pelo contrário, ele até pilotava a moto muito bem. Só que eu morria de medo. A última vez que eu tinha viajado de moto com ele, tinha passado tanto medo que jurei a mim mesma que seria a última vez. Na cidade ainda tudo bem, agora na BR nunca mais. Eu ainda sugeri, por que a gente não vai de carro? Ah, porque na praia é mais legal andar de moto. Imagina aquele ventinho gostoso batendo no rosto da gente. Ah, Andressa, larga a mão de frescura, vamos de moto. Não vou, eu tenho medo, não vou. Finquei o pé. Diz que só iria para a praia com ele se a gente fosse de carro, porque do contrário, se ele tivesse só a moto, ainda tudo bem, só que ele também tinha um carro. Quer dizer, não fazia sentido descer de moto, sendo perigoso do jeito que a gente sabe que é, só porque ele achava legal andar de moto, lá na praia, com o ventinho no rosto. E eu, nessas alturas... Vendo que eu não arredava o pé, ele me fez uma proposta. Tudo bem, Andrés. Vamos fazer o seguinte, então. Você desce de carona com o Fernando e eu vou com a minha moto. Eu combino com ele e ele passa para te pegar na tua casa. Só que aí a gente vai ter de descer na sexta-feira à noite. Tudo bem? Eu ainda tentei convencê-lo a descer de carro, para que a gente fosse junto. Sabe, não tinha sentido eu ir de carro, de carona, e ele ir na moto. Só que, assim como eu estava determinada a não subir naquela moto, ele também estava determinado a não descer para a praia de carro. Logo que saímos, o Lucas já se mandou na frente com a sua moto, de modo que só fomos nos reencontrar lá na casa da praia. Ele chegou até levar um outro capacete, para que eu pudesse usá-lo lá embaixo, caso eu resolvesse passear com ele de moto. Quando chegamos, já havia um pessoal. Todo mundo esperando o Fernando chegar com a chave da casa. Aliás, eu já de saída não gostei de uma coisa logo que desci do carro. Meu namorado estava em pé, perto da moto, e tinha uma menina conversando com ele. Enciumada, eu já me aproximei com a cara fechada. E aí? Faz tempo que você chegou? Não, acho que faz o quê? 20 minutos? Eu então me virei para a dita cuja, a menina que estava ao seu lado, e ele já foi nos apresentando. Essa aqui é Silmara, ela trabalha lá no escritório com a gente. Silmara, essa aqui é Andressa, minha namorada. Olha, não gostei da menina logo de saída. Antipatizei logo no primeiro olhar. Eu não gostei de nada, até o som da sua voz me irritou. Oi, Andressa, tudo bem? Eu sou muito amiga do Lucas, viu? Eu acho que lá do escritório, a gente é quem mais se dá bem, né, Lucas? Ela falou aquilo e se virou para o meu namorado com aquele sorrisinho idiota na cara. Olha, podia até ser apenas uma impressão minha. Só que não sei, eu pressenti que aquele feriado ia me trazer algum aborrecimento. E por conta daquela menina, não gostei dela. Senti
como que eu vou dizer? Falsidade. Sabe quando você olha para a pessoa e percebe que a pessoa fala uma coisa, mas está pensando outra? Naquela mesma noite, depois que comemos alguma coisa, eu resolvi tomar um banho para dar uma refrescada. Estava quente. Só que quando saí do banheiro, para o meu espanto, encontrei os dois conversando sozinhos lá fora, diante do portão. O Lucas e a tal Silmar. Já senti aquela pontada no coração na mesma hora. Todo mundo reunido ali fora na área, conversando, rindo, som ligado, e os dois lá de conversa, sozinhos, isolados do resto da turma. Meu Deus, a troco de quê? Naturalmente que fui até eles na mesma hora. Como estavam de costas para mim, eles só foram me ver quando eu cheguei assim de supetão. E já cheguei conversando. O que é que vocês estão fazendo aqui sozinhos, hein? O Lucas foi o primeiro a se virar. Oi, meu bem. Então, a gente não está fazendo nada. Só estava aqui conversando. É sobre um pepino que a gente tem que resolver lá na firma segunda-feira. Ele falou aquilo e depois contou que os dois trabalhavam no mesmo setor. Chegou até a fazer um comentário sobre o tal pepino que eles tinham de resolver no começo da semana, que eu confesso, nem prestei atenção. E depois arrematou. Bom, eu acho que eu vou tomar um banho também. Já volto. Ele falou aquilo e tomou o rumo da casa, enquanto eu fiquei ali com aquela fulana. Olha, repito, às vezes a gente tem uma impressão e lá adiante vai ver que estava errado. Podia. De repente, mais tarde, conhecendo melhor a pessoa, eu talvez até mudasse de opinião, mas não sei, sabe, até a proximidade daquela menina me irritava. Eu realmente não tinha ido com a cara dela. Ela então começou a puxar a conversa comigo, a me fazer um monte de perguntas, inclusive sobre o meu namoro com o Lucas. Isso me deixou mais ainda com a pulga atrás da orelha. Eu não entendi por que aquele interesse todo. Até porque a gente não tinha intimidade nenhuma. Tem coisas que, convenhamos, a gente não fica perguntando para uma pessoa que acabou de conhecer. Olha, eu podia até estar enganado. Podia. Mas achei que ela estava muito interessada por ele. E isso ficou ainda mais evidente durante todo aquele feriado. Eu digo isso porque volta e meia eu a pegava olhando fixamente para o Lucas. Quando notava que eu estava percebendo, aí ela dava uma disfarçada, fingia que olhava para outra coisa ou dizia alguma coisa numa outra direção. Olha, eu sou mulher. Por mais que zombem do nosso sexto sentido, a gente tem essa intuição. Eu sou mulher, eu conheço bem os sinais que uma mulher costuma dar quando está interessada num homem. E pelo modo como aquela fulana olhava para o meu namorado, eu não tive dúvida. Ela estava sim arrastando a asa para ele. O pior é que eles trabalhavam juntos e ele nunca tinha comentado absolutamente nada sobre ela. Depois, lá na beira do mar, eu fiquei prestando atenção e notei que ela fazia questão de ficar perto dele o tempo todo, mesmo comigo ali do lado. Sem contar que quando eu ia tomar banho de mar, passava rebolando do nosso lado, com certeza para chamar a atenção dele. Repito, eu não sou boba. Eu sou mulher. Eu conheço muito bem as artimanhas que uma mulher usa quando quer chamar a atenção de um homem. Sem contar que ela ficava puxando conversa com ele o tempo todo. Tinha várias pessoas ali. Por que ela não conversava com os outros? Não. Encasquetou de conversar com o meu namorado. Podia ficar do lado do outro, ou da outra, ou de ninguém. Não, ficava ali do lado o tempo, mesmo eu ali com o namorado a tiracolo. Mais do que claro para ela que a gente tinha um envolvimento, um relacionamento, e ela do lado.
ela ficava usando o trabalho como pretexto para conversar com ele. E é claro que eu fiz de tudo para ficar na minha, não demonstrar o meu ressentimento, só que chega uma hora que não dá. Eu sabia que não era legal ter uma crise de ciúme na frente de todo mundo. Não queria estragar o feriado de ninguém, muito menos o meu. Só que eu já estava por aqui com aquela pessoa. A certa altura, o Lucas percebeu a minha irritação e cochichou no meu ouvido. Escuta, o que você tem, meu bem? Até parece que você não está se divertindo. Você quer um sorvetinho? Olha só, está passando um vendedor ali. Qual é o sabor que você quer? Não quero sorvete nenhum. Não quer, mas você sempre gostou tanto. Só que agora não quero, Lucas. Mas, meu Deus do céu, você está irritada por quê? Não estou irritada. Eu só acho que você devia chamar a tua amiguinha para tomar esse sorvete. Por que não chama? Ó, tá ali ela, ó, olhando para você, inclusive, ó. Ele nem respondeu. Fez um gesto de resignação, olhou para o lado e ficou calado. Olha, por mim, a gente teria voltado naquele mesmo dia. Eu não estava curtindo nem um pouco aquele feriado. Muito pelo contrário do que eu imaginei a princípio, eu não estava me divertindo nada, eu estava me irritando, isso sim. Tudo por conta daquela mulher. Repito, podia ser só uma impressão minha, coisa de namorada ciumenta, só que não era. Não era. Eu digo que podia, mas não podia. Nada me tirava da cabeça que aquela menina estava se insinuando para o Lucas. Fiquei até me perguntando o que ela não devia fazer quando os dois estavam no escritório trabalhando. O Lucas tinha me dito que eles trabalhavam no mesmo setor. Só que o estranho foi aquilo que eu falei. Ele nunca tinha citado o nome dessa mulher para mim. Olha, não é que eu desconfiasse dele. Sabia que ele me amava. Até, se fosse o caso, eu apostaria que ele jamais faria nada para me magoar. Só que confiava, só que ao mesmo tempo não confiava. A gente sabe que uma pessoa, às vezes, toma uma atitude porque é tentado a fazer aquilo. Olha, dei graças a Deus quando acabou aquele maldito feriado. Quase voltei de moto com o Lucas. Só que, como eu já disse, eu morro de medo de andar de moto. Principalmente na rodovia, no meio de todos aqueles caminhões. Da última vez que tinha feito isso, fiquei meio que traumatizada. De modo que preferi voltar de carona com o Fernando mesmo. O Lucas pegou a moto e já foi se mandando na frente de todo mundo, dizendo que ia nos esperar logo depois do pedágio. A gente foi em 2 carros logo em seguida. Naturalmente que estava o maior trânsito para voltar, principalmente ali na saída, antes de pegar a BR-277. Estava devagar, quase parando. O carro andava 1 metro e já parava de novo. Nós ficamos nesse ritmo, acho que durante uns 40 minutos. E quando já estávamos quase chegando à BR, eis que me deparei com uma cena que me deixou atônita. Eu ali no carro distraída, olhando para o tráfego, aquela lentidão de dar nos nervos, quando de repente eu olho assim e avisto aquela moto um pouco adiante de nós, a uns 15 ou 20 metros. Naturalmente que reconheci a moto no mesmo instante, até porque era a moto do Lucas. Em vez de ele ir costurando, cortando o caminho no meio dos carros parados, ele também estava parado, esperando o trânsito fluir. Bom, até aí tudo bem. Ele sempre foi mesmo muito prudente em relação a isso. O que me chamou a atenção, na verdade, não foi isso.
o que me chamou a atenção mesmo foi o fato de que tinha uma menina na garupa da moto do meu namorado. Estremeci na mesma hora. Até fixei o olhar para ver se era realmente o Lucas. E aí não tive dúvida. Era ele sim. Eu tinha certeza. Mas e aquela menina que estava na garupa? Quem era? Fosse quem fosse, a desgraçada estava atarracada na sua cintura. A moto parada no meio do trânsito e aquela mulher ali grudada no cangote do Lucas. Olha, eu senti o corpo todo tremendo, coração saltitando no peito. Nervosa, já imaginando quem era. Eu tinha visto nitidamente o Lucas saindo de moto sozinho. Não tinha ninguém na garupa. Quem era aquela fulana? Onde que, sabe, coisa que não dá para entender, ele tinha saído sozinho. Com o trânsito parado, eu falei: gente, eu preciso descer. Fernando, abre a porta, por favor. Ele ficou indeciso, até porque... Que foi que houve, Andrés? Tá passando mal? É o calor? Não, é que eu preciso falar com o Lucas. A moto dele tá ali na frente, ó. Tem uma menina com ele na garupa. Eu quero saber quem é. Ele riu. Mas é a Silmara. O quê? A Silmara? Mas como assim? Eu vi o Lucas saindo sozinho lá de casa. Pois é, mas ele deve ter voltado para pegá-la. Aliás, ela já veio de moto com ele. Mas por que você não sabia? Era para ela vir com a gente, mas aí, como você tem medo de andar de moto, ela trocou de lugar com você. Você veio com a gente e ela desceu na garupa com ele. Pensei que você soubesse. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Ela tinha descido para a praia com ele, na garupa da sua moto. Mas por que é que ele não tinha comentado nada comigo então? Aliás, repito, eu o vi saindo lá de Ipanema sozinho. Ele, inclusive, se mandou com a moto na frente de todo mundo. Até onde eu sabia, a Silmara estava indo de carona com outro pessoal, no outro carro. Aliás, até onde eu sabia também, ela tinha descido para a praia com eles, no outro carro. Que história era aquela agora de que ela tinha descido na garupa com ele na moto? Eu vi o Lucas saindo de Ipanema sozinho, eu vi. De repente dou de cara com ele e aquela desgraçada ali na nossa frente, ela grudada no cangote dele, apesar da moto estar parada no trânsito e apesar do calor. Olha, bem na hora em que eu fiz menção de descer do carro, o trânsito voltou a andar e dessa vez com mais velocidade. Resultado: acabei perdendo a moto do Lucas de vista. Com certeza dessa vez ele tinha achado uma brecha para ultrapassar os outros carros, ou então resolveu ir costurando mesmo. E o fato é que depois disso não voltei a vê-los. Só Deus sabe como eu me senti. Foi a viagem mais longa de toda a minha vida. Cada moto que passava por nós eu lembrava daquela cena. A infeliz agarrada na cintura dele, fungando no seu cangote, apesar de estar fazendo 30 graus. Olha, eu fiquei tão fura da vida que prometi a mim mesma que quando estivéssemos um diante do outro, ele ia me explicar aquela história direitinho. A começar pelo fato de que ele tinha ido para a praia já com ela na garupa. Coisa que ele não tinha me contado. O Fernando me deixou em casa, só que em vez de entrar, tomar um banho, não. Eu não arredei o pé do portão enquanto não vi a moto do Lucas se aproximando.
fiquei ali plantada por não sei quanto tempo, bufando, com o sangue fervendo na veia, com aquela imagem dos dois juntos na moto me martelando a cabeça. Ele já chegou de banho tomado. Só para se ter uma ideia do quanto fiquei ali esperando por ele. Quando falei que o tinha visto com aquela mulher da garupa, ele, como todo namorado mentiroso, fingido, arregalou o olho. Começou a inventar uma desculpa mais esfarrapada do que a outra, a dizer que tinha encontrado o carro do pessoal em que ele estava perto do posto, que a tal da Silmara tinha pedido para ir de moto com ele, que ele ficou sem jeito de recusar e não sei mais o que, sabe? Tudo desculpa esfarrapada. Eu não engoli uma palavra. Olha aqui na minha cara, Lucas. Vê se está escrito aqui burra, idiota na minha testa. Eu já estou sabendo que ela também foi para a praia de moto com você. Por que você não contou nada para mim? Por que você me enganou? Mas mulher que enganou, não tem nada disso. E depois tem outra. Você está fazendo um incêndio em copo d'água. Calma, também não é assim. Olha, vontade de acreditar nele eu tinha. Só que não dava. Era uma evidência atrás da outra. Lucas, se você está pensando que eu sou desse tipo de mulher, que você conta uma mentira, enrola, enceba e fica tudo do jeito que está, você está muito enganado, viu? Eu vi o climinha entre vocês lá na praia. Pensa que eu sou boba? Mas que climinha, Andrés. Chega, Lucas. Chega. Eu não sou idiota. Já falei, não sou nenhuma tonta, muito menos cega. Quer saber? Vai embora. Suma da minha frente e não volte mais. A briga foi muito feia. Porque eu realmente perdi o controle. Aliás, foi a nossa briga mais feia desde que começamos a namorar. E cega de ciúme. E como não estaria? Como não estaria? Qualquer mulher no meu lugar estaria do mesmo jeito, ou até pior. Acabei botando um fim no nosso namoro. Ele ainda me procurou nos dias que se seguiram para a gente conversar, tentar se acertar, se explicar, se justificar, mas eu estava sentindo tanta raiva que não dei o braço a torcer. E em vez de me acertar com ele, até porque ele continuou jurando que não tinha nada com aquela menina, sustentei o meu orgulho e disse que não tinha volta. A minha ficha só foi cair alguns dias depois. Quando começou a bater a saudade, foi que eu comecei a perceber que talvez tivesse sido mesmo duro demais com ele. Só que aí, quando o procurei, quem bancou o durão foi ele. Quem bancou o orgulhoso foi ele. E quando duas pessoas que se gostam começam a agir dessa forma, fica um jogo de braço, um querendo ser mais. E a verdade é que não teve jeito. Desandou. Nosso namoro, que parecia tão promissor, teve um ponto final e não saiu mais dali. Primeiro, eu disse que estava tudo acabado. Quando me arrependi e pedi para voltar, foi ele que não quis. Já faz quase um ano que isso aconteceu. E apesar do tempo passado, isso é que me dói. Eu ainda não consegui esquecer desse homem. Na verdade, ainda o amo exatamente do jeito que amava. O problema é que com o tempo, com o nosso namoro em crise, ele começou a namorar aquela menina. A tal Silmara, que foi o pivô da nossa separação, mostrando que eu não estava tão errado assim. Para dizer bem a verdade, eu não estava errado, era nada. Vou repetir o que já disse 1000 vezes nessa carta. Eu sou mulher. Eu reconheço quando uma mulher está arrastando asa para um homem. Quando soube, eu caí de cama.
Só para se ter uma ideia de tão mal que eu fiquei. O pior foi que eu fiquei sabendo de tudo através das redes sociais. Quando ele postou uma foto sua e daquela menina no Facebook, eu fiquei sem entender. Ou melhor, não quis acreditar. Os dois abraçadinhos, sorrindo, e aquela descrição abaixo da foto. Eu e o meu amor. Olha, meu mundo ruiu. Além de adicionar essa foto, ele excluiu todas aquelas em que a gente aparecia junto, eu e ele. Aliás, para os dois começarem a namorar em tão pouco tempo, é porque já devia estar rolando alguma coisa entre eles. Ou isso, ou então já devia haver pelo menos um clima. De modo que aquela minha reação ao ver os dois montados na moto, ela fungando no cangote dele o tempo todo, com aquele calor todo, não foi assim tão absurda. Eu sou mulher. Sei muito bem quando outra mulher está interessada no meu homem. E eu notei que aquela sem vergonha estava arrastando a asa para cima dele lá na praia. A mulher não saiu o tempo todo do nosso lado, mesmo eu ali, ela ficava no pé, e puxando assunto, e olhando para ele. Ela já tinha descido com ele na garupa, e a trouxa aqui nem imaginava, até porque ele não contou, né? Se eu não tivesse visto os dois de moto, quando voltávamos para Curitiba, quem sabe nada disso tivesse acontecido. Embora às vezes seja melhor perder tudo de uma vez do que ser enganada, do que viver às cegas. Olha, me dói dizer isso. Só eu sei o quanto. Mas a grande verdade é que eu perdi o homem que amava. Aliás, que amava e que continua amando. Eu tinha tantos sonhos para nós, tantos planos para nós dois, e de repente tudo foi pelo ralo. Um feriado na praia, que devia ser um feriado de alegria, de descontração, de felicidade, acabou estragando um namoro de quase 2 anos e meio. Um passeio de nada, uma coisinha à toa, mas que acabou destruindo os sonhos de uma vida inteira.